Sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente vai falar sobre o Plano Canadá 2.0. O que é o Plano Canadá 2.0? O que é essa nova versão do Plano Canadá? É a versão baseada no que está acontecendo atualmente. Como que você revê a sua estratégia no Plano Canadá. E para isso a gente vai falar sobre algo polêmico. Na internet, as pessoas falando sobre o Plano Canadá, existem duas correntes. Sim. A corrente pessimista e a corrente extremamente otimista. Então vamos falar sobre os dois extremos. No final a gente vai falar a nossa opinião sobre esse assunto. Posso começar com a corrente? Você quer otimista ou pessimista? E aí, só para até deixar claro, a nossa opinião aqui, aquilo que a gente fala no nosso canal, é opinião isenta, porque a gente vê que tem muita gente dando opinião só para poder, num momento de desespero agora, vender alguma coisa. Então o que você vai ouvir é realmente aqui o que a gente pensa a respeito dessa situação inteira, e você vai observar também que tem uma coerência com tudo aquilo que a gente vem falando nos últimos anos a respeito de Plano Canadá, a respeito de mercado de trabalho, a respeito de uma possível crise. Tem uma consistência naquilo que a gente fala, né? Exatamente. Então, vou descrever a corrente pessimista. Corrente pessimista é aquela pessoa que fala assim: o Plano Canadá acabou. Com essa recessão no mundo, né, com esse desaquecimento da economia, vai ter menos emprego, acabou para mim. E teve até uma pessoa que comentou no nosso canal falando isso, e a gente respondeu o seguinte: se o Plano Canadá acabou para você, se você está desistindo do Plano Canadá, você está desistindo da sua vida. Porque veja só, nós todos estamos juntos nesse problema, não é verdade? Nós todos, o Canadá, Estados Unidos, Europa, Brasil, América do Sul. E o detalhe, o Canadá vai sair rápido desse problema. O Canadá vai sair mais rápido, melhor dizendo, o Canadá vai sair mais rápido do que o Brasil. Quem discorda disso? Sim. O Canadá é um país mais rico, o governo canadense está tomando medidas muito boas para ajudar as pessoas nesse momento. Sim. É uma economia mais rica, o dinheiro gira mais, um país mais organizado, um país com menos problemas que o Brasil. Então quando você diz eu estou desistindo do Plano Canadá... Porque você acredita que o Canadá não vai ser mais uma opção boa para você? E o Brasil? E o Brasil? A gente está preocupado com o Brasil. A gente quer que o Brasil também saia dessa de uma forma mais rápida possível. Mas sejamos realistas, estamos todos no mesmo barco, não é verdade? Então o primeiro pessimismo é esse, com relação ao mercado de trabalho, etc. E no final a gente vai falar o que a gente pensa sobre isso daí. E também a respeito dessa questão do pessimismo, né? A gente às vezes recebe mensagem esses dias, a pessoa falando assim: nossa, mas eu vi que no Canadá teve tantas demissões, né? Tem um recorde de pessoas aplicando pro salário-desemprego, entendeu? É verdade isso que você está ouvindo. Sabe por quê? Porque a lei trabalhista aqui no Canadá, ela é muito mais flexível. Então uma empresa, num momento como esse, o que ela faz? Ela demite, o governo assume a bronca, vai pagar as contas dela com o salário-desemprego, e daqui a um tempo ela vai, quando as coisas começarem a se normalizar, ela vai contratar de volta. Se você faz isso no Brasil, se você tem 100 funcionários, você faz isso no Brasil, daqui 2 meses você vai ter 98 pessoas te processando, porque a lei trabalhista, ela simplesmente coloca uma camisa de força em qualquer microempresário, qualquer pequena empresa. É quase ilegal demitir uma pessoa no Brasil. Exatamente. Aqui, como as coisas são mais flexíveis, é muito mais simples. Exatamente. Até eu estou contando em cima do que você está dizendo, Caio, contando uma história pessoal. A minha esposa conhece uma pessoa que é um CEO de uma empresa grande aqui de Vancouver, que falou assim: eu demiti 30% das pessoas, mas olha só, o que significa demitir 30% das pessoas? Ela falou assim: eu demiti, deixei elas irem, elas estão pedindo um salário-desemprego e a gente está planejando, assim que reabrir, ela está projetando, ninguém sabe disso, a verdade é essa, mas no atual instância, 7 de abril, a gente está no dia 6 de abril, né? A gente está planejando daqui 3 semanas recontratar as pessoas. Porque a lei trabalhista do Canadá permite. Aí você está falando assim: mas algumas pessoas não vão ser recontratadas. Sempre tem um pessimista que fala: mas algumas pessoas não vão ser recontratadas. Sim, a gente não está numa situação fácil no mundo inteiro, mas é só para vocês verem um exemplo de como o Canadá vai sair rapidamente desse problema, muito mais rapidamente que os países pobres. Porque você pega uma empresa aqui, de acordo com as medidas que eles estão tomando, vamos supor, você tem 10 funcionários, você demite os 10 funcionários, esses funcionários vão receber dinheiro, né, do salário-desemprego, e você recebe aquele grant que eles estão dando para pequeno business, você pausa o seu business por alguns meses e depois você retoma, você contrata as pessoas de volta. Isso daí dá para fazer de uma forma até assim planejada, né? Aqui no Canadá, no Brasil, você não tem como você fazer isso. Você pode quebrar uma empresa assim, definitivamente,
com as leis que você tem no Brasil. Então, é uma pergunta para você que está assistindo. Baseado nisso, eu acho que a maior parte das pessoas concorda com o que a gente está falando, né? Ó, o Brasil ele vai ter mais dificuldade de sair desse problema, correto? Então, baseado nisso daí, se vocês não acham que a diferença entre o Brasil e o Canadá vai continuar a mesma? Ou pode até aumentar? Pensem nisso. Antes de desistir do plano Canadá, pensem nisso. E agora um outro detalhe, tem também ainda dentro da corrente pessimista, cara. Sim. A gente ainda está na corrente pessimista, o pessoal que Sim. só torce contra, né? Corrente pessimista, o Canadá vai reduzir a imigração, ou vai fechar a imigração, não vai ter mais imigração. Isso daí é um absurdo. Por quê? A gente cobre esse assunto há 15 anos. A gente já passou pela crise econômica mundial de 2008 a 2009. A gente já cobriu o assunto nessa época. O que aconteceu? A gente até colocou os links num vídeo anterior nosso para você ver estatística oficial da imigração canadense. O que aconteceu com a imigração? 2008, 2009, 2010 continuou crescendo. O Canadá continuou requerendo pessoas no mercado de trabalho, precisando de estrangeiros no mercado de trabalho. Aí teve um vídeo até que a gente comentou, a gente deu o exemplo dos trabalhadores agrícolas, né, que o Canadá teve que permitir agora, né, atual problema, permitir que trabalhadores estrangeiros, dezenas de milhares de trabalhadores estrangeiros entrassem no país para fazer as colheitas agora da primavera. Tem gente que achou que a gente falou isso, não, eles estão falando para a gente trabalhar em colheita. Não, não é isso. Isso é um exemplo, repetindo, isso é um exemplo de que o Canadá precisa de mão de obra estrangeira. Né? Então, assim, vamos agora passar a régua, vamos falar da corrente otimista? Porque aí que tá, até observando essa questão de números e emprego, a gente sabe, a gente aborda esse tema no Canadá há muito tempo. A gente sabe qual que é o objetivo do governo, qual que é a necessidade em termos de imigrante, né? É que negócio, de repente com um desaquecimento da economia, pode dar uma redução? Sim, sem dúvida. A gente não está em nenhum momento falando que não vai acontecer nada, tudo vai... Não, vai ter um desaquecimento. Só que ele não é aquele negócio de que não vai acabar a imigração. O Canadá não vai mais precisar de imigrantes depois disso. E outra coisa, desaquecimento em que área profissional? Porque tem área profissional que continua estável. Principalmente agora, está todo mundo no online, né? Todo mundo descobriu que o online business é o melhor business, né? É engraçado isso. Né? De uma hora para outra, o pessoal... deveria ter plantado essa árvore há 10 anos atrás, está plantando agora, né? Só que a árvore demora para crescer, né? Então, a gente falou do corrente pessimista. Vamos falar agora da corrente otimista, que também está fora do que a gente pensa sobre isso, né? A gente tem visto muitas pessoas falando o seguinte: vai ficar mais fácil a imigração. Baseado em quê? Vai ficar mais fácil. A nota de corte vai baixar. Baseado em quê? Quer dizer que é bola de cristal agora? A nota de corte vai baixar? Porque o volume vai continuar o mesmo. A gente também espera que o volume continue o mesmo. Sim. Mas baseado em quê? Agora não é hora de fazer esse tipo de previsão, não é verdade? Não, e também tem aquela questão. Quando isso a gente comentou no podcast passado. Imigração econômica, essa que a gente lida aqui, que a gente conversa, que os brasileiros imigram para o Canadá, imigração econômica. Se você tem um desaquecimento da economia, obviamente você vai ter, sendo que uma boa parte das pessoas que migram para o Canadá, na categoria econômica, elas imigram com uma oferta de emprego, né? Ou elas tiveram uma experiência de trabalho no Canadá. Se você tem um desaquecimento, você pode ter também um desaquecimento na imigração nesse sentido também, entendeu? Então você tem que levar isso em consideração, né? Então não tem como você hoje em dia simplesmente afirmar que vai continuar tudo igual. Tudo vai continuar ou vai ser melhor, entendeu? É até responsável você falar isso, entendeu? Porque se você analisar a imigração econômica, como o próprio nome diz, está ligado à economia. E demanda. E se você tem um desaquecimento da economia, obviamente as coisas não vão melhorar na imigração. Né? E olha só, a gente cobre isso há 15 anos. Quando teve a crise de 2008, 2009, aconteceu, a imigração apertou alguns requerimentos. E na época a gente continuou gravando podcast, está tudo online. Tudo que a gente está falando aqui está registrado. Vou fazer a volta aqui. Beleza, porque tem muito urso para lá, hein, cara? Tem muito urso. Tudo que a gente está falando aqui é baseado na nossa experiência. Então o que aconteceu nessa época? A imigração apertou alguns requerimentos. Ou seja, teve algumas pessoas que desistiram porque apertou os requerimentos, e tem outras pessoas que falaram assim: não, eu vou continuar, porque o Canadá vai continuar aceitando imigrantes. E hoje essas pessoas são imigrantes aqui no Canadá. Entendeu? Então a gente não pode ter desespero nesses momentos de achar que tudo vai terminar, porque se você tem o desespero que tudo vai terminar, olha para o Brasil. Então você está perdendo a esperança no Brasil de forma geral, né? Então assim, nem desse lado, nem totalmente pessimista, nem totalmente otimista.
a gente é realista. E o que a gente quer dizer com realista? É o Plano Canadá 2.0. Sabe por quê? Exatamente, porque tem gente que a pessoa é negativa ou pessimista Acha que isso é e realismo. ela acha que isso é realismo. Ela deixa de ver o que pode dar certo e ela acha que ela está sendo realista, né? Exatamente, ela se engana com ela mesma, né? A pessoa é tão negativa, tão pessimista que ela se intitula realista. E olha só que confusão que isso é na cabeça da pessoa. Então, ó, vamos lá, para terminar. O que a gente acha sobre isso? A gente acha, o Canadá vai continuar aceitando imigrantes. Tudo indica, a gente está comentando dos trabalhadores aí no interior do Canadá, agrícola, né? Que o Canadá, a gente comentou também que o Canadá chamou mais de 4 mil pessoas nessas 2 piores semanas da nossa vida. Né? Então tudo indica que a imigração vai continuar. O Canadá vai continuar processando normalmente, está aceitando a imigração, a verdade é essa, esse é o fato. Né? E outra, uma coisa que, desculpa te cortar de novo, Guilherme, mas é que o dinheiro que o Canadá ganha com o estudante internacional? É uma parte da economia. É uma parte da economia do Canadá, são estudantes internacionais. Um estudante internacional aqui que vai para uma faculdade, ele paga 3 vezes mais, de forma justa, porque ele não paga imposto. Porque ele não paga imposto. Ele paga 3 vezes mais para estudar no Canadá do que um canadense. Entendeu? Então, é uma economia. E outra, não só essa questão de você pagar o curso, mas você. Deixa eu errado aqui. Mas você paga também aluguel, você gira economia, você compra a parte de turismo, sabe, a parte de passeios. Então, os estudantes internacionais aqui, que vêm fazer college ou que vêm até fazer inglês, tem uma importância muito grande na economia do Canadá. Ou seja, vai continuar acontecendo intercâmbio, vai continuar o pessoal vindo fazer faculdade, fazendo pós-graduação aqui. Isso é uma coisa assim que eu acho que é difícil alguém apontar que existe algum indício que isso vai de alguma forma reduzir, né? Pode até, né, momentaneamente ter uma redução, até porque a gente não tá, ninguém pode entrar agora em país nenhum, né? Mas assim, Plano Canadá 2.0, o que você tem que ficar atento? A gente quer que você trace um plano seguro. É que nem, vamos supor, vai ter uma... Você já viu na Flórida, quando tem aqueles tufões na Flórida? Sim. O que o pessoal faz? O americano exagera, né? Bunker, e fecha, e tranca, e comida, etc. A gente quer que você faça a mesma coisa. Esteja preparado. Ou seja, esteja preparada, esteja preparado. Foca o máximo possível no inglês, estuda inglês, foca o máximo possível de entender como funciona a imigração canadense. A gente fala sobre isso, a gente tem aí maratona nos nossos vídeos. Foque na informação, absorva o máximo possível de informação, né? Aumente, dobre o que você achava. Ah, não, eu só preciso saber isso. Não, dobra agora. Faz isso. E outra, considere, agora tá mais difícil, né? Tá mais caro, né, para você estudar aqui. Considere a dica que a gente dá sobre custo de vida, que você pode economizar milhares de dólares. Há diversas cidades do Canadá que oferecem excelente custo de vida, acessível, tem emprego, tem faculdade pública que você pode estudar. A gente já gravou vários vídeos, tem o nosso podcast, o último, que a gente falou sobre como que você revê a sua estratégia no Plano Canadá. A gente fala sobre isso, dá exemplos de valores sobre isso. O podcast desse domingo agora. Desse domingo, né? Então, fique atento a isso. E outra, eu acho que agora não é o momento de você... eu vou estudar, vou fazer um college de uma coisa que eu goste. O ideal agora é você equilibrar aquilo que você gosta com aquilo que vai ter demanda no mercado de trabalho. Olha só, a gente colocou um vídeo há 1 semana e meia atrás, dos vídeos mais assistidos do YouTube no Plano Canadá, no meio de toda essa confusão. O vídeo está chegando a 20 mil views. 20 mil views. E o que a gente fala? Quais são as profissões à prova de crise? Então comece a considerar, a gente vai gravar um vídeo, depois desse vídeo a gente vai gravar um vídeo sobre isso. Comece a considerar fazer um college que tem alto nível demanda de empregabilidade, alta demanda. É aquilo que a gente sempre falou, a intersecção daquilo que você gosta com algo que está em demanda. Ótima frase. Né? Excelente. Isso aí já faz anos, né, que a gente fala isso. No treinamento avançado, inclusive, a gente tem uma parte a respeito disso. Já que você está tocando no treinamento avançado, se você faz parte da Aravip, há 2 anos atrás a gente colocou o treinamento avançado. Olha que coisa curiosa, parece que a gente viu o futuro. Claro, a gente não viu, a gente não é Nostradamus. A gente só estuda o assunto seriamente e a gente colocou um treinamento completo, mais de 30 vídeos de aula, que a gente explica o seguinte: esteja preparado para um mercado de trabalho totalmente online e trabalho remoto. Olha que coisa interessante. Então, se você está na área VIP, clique agora é o momento de você absorver isso, porque sabe por quê? Tem um monte de empresa física que está desesperada agora. Pô, eu nunca investi em online business, em plataforma online, em rede social, em trabalho remoto. Se você é prestador de serviço, mesmo se você trabalha para uma empresa... A parte de marketing pessoal. Marketing, né? Exatamente, sua imagem na rede social. Não, marketing, o seu marketing pessoal é extremamente importante
Não ignore isso. É extremamente importante na hora de você procurar por emprego. Pode ser um emprego quando você estiver no Canadá, pode ser um emprego que de repente você está esquentando aqui, que você está procurando do Brasil, pode ser essa questão de você trabalhar, fazer um trabalho extra como freelancer. É extremamente importante, não ignore isso. Ó, a gente gostaria de agradecer a todos que assistiram, e eu acho que essa é uma oportunidade, esse momento difícil que o mundo vive, é uma oportunidade de vocês verem o nosso trabalho, o quanto a gente trabalha de forma séria, isenta e honesta nesse assunto Plano Canadá. Agora é o momento de você começar a perceber mais isso. O nosso trabalho de mais de 15 anos ajudando brasileiros a vir para o Canadá, e a gente coloca nesse nosso trabalho o que a gente realmente colocaria para nós, o que seria melhor para nós se a gente tivesse vindo agora para o Canadá. Então a gente gostaria de agradecer a audiência, muito obrigado pela audiência dos vídeos anteriores, é incrível, né? No meio todo esse problema, o nosso canal está com uma audiência incrível. Sim, então, muito obrigado a todos. Obrigado. E ó, posso pedir, cara? Pode. Eu vou até ajustar a câmera aqui. Pode pedir? Pedir reto mesmo. Ó, arrebenta no gostinho, por favor, arrebenta no gostinho. Ajuda muito o canal nosso. Muito obrigado. E se inscreva também. Precisa se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Tem gente que assiste, mas não se inscreve e não custa nada. Não custa alguma coisa? Não, cara? não Você custa. dá um tchum. É grátis. A gente já está com 210 mil inscritos no nosso canal e a gente tem muito a agradecer a vocês. Então, ó, tenham uma excelente semana e pense nisso que a gente acabou de dizer a respeito do Plano Canadá. Sim. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.